Inteligência da afetividade. A afetividade é um complexo que envolve, como a palavra já diz, os nossos afetos, mas também os nossos sentimentos, as emoções e as paixões. É uma temática que perpassa a reflexão ao longo dos séculos e que também está no seio da reflexão teológica, na reflexão da fé. E, obviamente, na filosofia, na psicologia, nós encontramos muitos que debatem sobre essa questão da afetividade. Hoje se fala até muito da inteligência das emoções no campo do trabalho, enfim, para ter um melhor rendimento nos relacionamentos. E, de fato, é algo fundamental na nossa vida, qualquer que seja a nossa idade, desde a nossa infância até a idade adulta, nós sempre vamos ter que lidar com o nosso complexo da afetividade humana, que envolve todos esses sentimentos, emoções, paixões que nós temos e que brotam muitas vezes espontaneamente. Então, eu gostaria de aprofundar um pouco conosco essa temática, que eu estou intitulando Inteligência da Afetividade, para pensar no complexo da afetividade como todo, não somente nas emoções, mas também pensar nos sentimentos, nos afetos e nas paixões. Em primeiro lugar, interessante a gente fazer uma pequena observação quanto à terminologia, né? Afeto e paixão são duas palavras muito parecidas, quase que sinônimas, poderíamos dizer. Uma de origem mais latina, affectus, e outra de origem mais grega. Paixão vem de patos, de onde também origina para nós patológico, não é? Ou passional, ou simpático, antipático, também vamos voltar a essas palavras, né? O que é interessante é que as duas nos recordam que nós somos afetados, atingidos, como se fosse de fora para dentro. Na verdade, é um movimento que brota do nosso interior, né? Diz o Catecismo da Igreja Católica, mas isso a gente, obviamente, baseado também na filosofia e na psicologia, tudo isso faz parte dessa estrutura psíquica que nós temos, que todo ser humano tem, que é próprio do ser humano. Esses movimentos são movimentos, não é? Os sentimentos que nós temos, os afetos, as paixões, os sentimentos são movimentos, é o dinamismo da nossa vida. Nos recorda também o catecismo que é como se isso fizesse a interface, né, entre o espiritual e o sensível, entre o nosso mundo espiritual e o mundo sensível. Todo esse complexo da afetividade faz essa mediação que é importantíssima para nós, seres humanos. É o modo como nós somos provocados a nos relacionarmos com os outros. Nós não funcionamos por instinto somente de sobrevivência, né, de manutenção da espécie, mas por um complexo da afetividade que nos envolve e envolve os outros, né? E nos envolvemos com os outros. Então isso é fundamental. Então, essa capacidade de sermos atingidos. Tanto é que às vezes a gente vai dizer, nossa, aquela pessoa é apática. Apática, ou seja, ela não se deixa tocar por nada, né? Que a gente cante, esteja feliz, alegre, ela está lá na mesma, aquilo não parece não lhe dizer nada, né? Ou se o mundo parece acabar, ela não manifesta nenhuma preocupação, né? Claro, todos nós temos um pouco de tudo daquilo que eu vou colocar aqui, né? Ou seja, às vezes nós somos apáticos, estamos num dia ruim, estamos tristes, desanimados, estamos meio apáticos, né? E as coisas parecem não nos dizer muito e deixamos a vida tocar assim. É fundamental nós conhecermos de fato o movimento dos nossos sentimentos, nossos afetos, das nossas paixões, das nossas emoções. Por quê? Para que nós possamos agir em função do verdadeiro bem, não em função simplesmente das emoções, sentimentos, paixões e afetos que nós temos, tá? Eu vou evitar repetir todas essas palavras, mas quando a gente falar, estamos falando desse complexo da afetividade, embora a gente possa fazer algumas distinções, como fazem alguns autores, em relação a alguns dos sentimentos, que às vezes são mais
reflexivos, já vou explicar essa palavrinha, do que outros, tá? Então, é fundamental a gente procurar entender, se conhecer, porque também, aqui um dado importante, em outro momento nós vamos voltar a falar disso, e vocês já devem ter aprendido alguma coisa sobre isso, todo esse movimento da nossa afetividade humana está também muito ligado ao nosso tipo de temperamento, de caráter, né? Aqueles que têm um temperamento mais explosivo, né? Mais colérico, vamos dizer, um temperamento mais tímido, né? Mais melancólico, vão dizer alguns, né? Tem aí uma divisão de 4 tipos de temperamento, podemos voltar a isso a outro momento, mas é verdade que temos temperamentos distintos, né? Tem pessoas mais impulsivas, mais explosivas e outras mais recatadas, mais tranquilas, né? Nós temos que também nos conhecer nesse sentido para poder lermos também os sentimentos, as emoções que vão brotando e como nós devemos lidar com elas nas nossas tomadas de decisão, né? Como nós situamos, como nós reagimos. E aqui eu gostaria de tomar alguns exemplos do nosso dia a dia, que são exemplos muito comuns a todos nós, né? Para dar para nós, digamos assim, a visão daquilo que eu estou querendo colocar, né? Eu falava afetos e paixões, né? Afetos, nossa capacidade de sermos atingidos, as paixões, né? O patos, eu também sou atingido de onde o patológico, né? Essa expressão que significa também estar atingido por alguma coisa, né? Ou seja, acometido de uma doença, estou com uma patologia, estou acometido de uma doença, né? Fui atingido. Então, vejam como que está na raiz aí esse ser afetado, a palavra afetado também, olha aí, afetos, ser afetado. Então, no nosso dia a dia, nós temos muitos sentimentos que brotam, não é? Vamos pegar os mais simples e no contexto da família, né? No lar, por exemplo, os pais estão em casa e de repente a criança brincando quebra lá, digamos, um vaso, né? Que foi comprado com tanto carinho, um vaso de porcelana, né? Que tem um certo valor. De repente, o sentimento dos pais, olha aí, o sentimento que brota nos pais pode ser aquele sentimento de raiva, de tristeza também, olha outra paixão. Tristeza é uma paixão, é um sentimento, é um afeto, é uma emoção. Olha, a palavra emoção também, recordemos, emoção é se mover, né? O ezinho aí é algo que designa colocar para fora, né? Se mover. Então, os pais podem sentir naquele momento tristeza, raiva, porque o filho quebrou aquele vaso. Agora, o filho pode ter feito sem intenção, não foi lá e quebrou, jogou o vaso no chão, mas brincando e com uma dificuldade, digamos, do local, de espaço, talvez encostou e quebrou o vaso. Os pais tiveram raiva, né, naquele momento. Olha, e é muito importante que a gente se diga, ter raiva não é um mal imediatamente. Ter raiva não é um pecado de imediato. É o que nós vamos fazer dela é que vai ser avaliado como sendo mal. Aí entra a nossa liberdade. Eu decido ou não decido em função da minha raiva, né? E também, se é um mal, é um pecado também, certo? Então, é importantíssimo a gente ressaltar isso. O Papa Francisco, num texto dele, que ficou conhecido, até para quem não é católico, que está nos acompanhando talvez, como Alegria do Amor. Um texto escrito para as famílias, né? Nós conhecemos hoje na Igreja Católica, conhecemos, acredito, espero, muito bem esse texto, Alegria do Amor. E tem o capítulo justamente em que o Papa trata muito dessa questão do amor e dos sentimentos. Eu voltarei à questão do amor em breve, não nesse vídeo, mas em outro, e relacionando com a questão dos sentimentos e dos afetos e da paixão amorosa também. Mas quero dizer que o Papa retoma aquilo que diz o catecismo, né? Ter sentimentos, que eles sejam bons ou ruins, não significa que nós sejamos bons ou ruins, ou seja, não significa que nós estamos agindo retamente, né? De forma reta ou não, simplesmente por ter o sentimento, ou seja, né? Não é porque eu tenho um sentimento de raiva que eu já estou errando,
que eu já estou pecando, como a gente vai dizer na nossa linguagem cristã católica, que eu já esteja pecando ou que eu já esteja cometendo um mal. É preciso que a liberdade entre em jogo. E como é que a liberdade entra em jogo? Pela vontade e pela inteligência. Não é? Então, se eu, de fato, pela minha vontade, alimento aquela raiva, né? Com a minha inteligência também começa a pensar e refletir e tal, não sei o quê, mas por que quebrou aquele vaso tão caro, né? Um prejuízo, não sei o quê, e aí a raiva é alimentada, não sei o quê, eu alimento aquela raiva em cima da criança, por exemplo, né? E meu sentimento negativo fica ali em cima daquela criança, tá? E pode até se expandir no seio da família, a gente sabe o quanto que isso pode também irradiar de forma muito negativa, um sentimento negativo pode contaminar de um certo modo, né, as outras pessoas, nós sabemos muito bem, né, para já porque a gente expressa isso também através do nosso corpo. Aqui um outro ponto interessante, antes de eu continuar dando alguns exemplos de sentimentos, afetos, paixões, como acabei de dar sobre a raiva e a tristeza, é que na maior parte das vezes as nossas reações afetivas, né, as nossas reações, esse complexo da afetividade, praticamente sempre tem uma reação que nós chamamos, vocês já devem ter ouvido falar, psicossomática, não é? Ou seja, é um movimento próprio do nosso complexo, né, afetivo, da nossa estrutura psicológica, porém, isso nos atinge profundamente a nível do corpo. Por isso que é psicossomático. Psicológico, soma, é corpo, em grego, né? Psicossomático. Então, quando eu estou com raiva, faço uma cara fechada, não sei o quê, né? Aí vem o estresse, né? Que também são consequências psicossomáticas de uma série de sentimentos, não só da raiva, né? Da tristeza também pode acontecer. Então, é importante também nós ressaltarmos isso, né? O corpo também reage. São movimentos, por isso que o catecismo lembra, faz todo esse complexo da afetividade humana, faz essa intermediação, está no meio do plano espiritual e do plano sensível, não é? Aquilo que nós experimentamos. Então, eu citei a raiva, e poderíamos citar aqui muita coisa sobre a raiva, né? Eu tenho dito até em algumas conferências, palestras, o quanto que nós estamos numa sociedade com um grau altíssimo de irritabilidade, não é? Irritabilidade. Está irritado por qualquer coisa, não é? E por qualquer coisa eu me sinto incomodado e fico irritado. Essa irritação vem de uma certa raiva, não é? De um certo desconforto, e aquilo acaba fazendo com que eu possa agir de modo indevido, né? Sendo grosseiro com as pessoas, passando por cima das pessoas, né? Isso muito dentro de casa, né? Vamos lembrar que isso toca muitas relações familiares, mas muitas relações também sociais, né? E por isso que muita gente fala de inteligência emocional no trabalho, no meu trabalho. Né? Como é que eu lido com as pessoas, se eu me deixo irritar facilmente, né? Na circulação, é o exemplo que nós temos. No Brasil isso é muito forte, em outros países também, o quanto que nós nos irritamos facilmente no trânsito, porque queremos, né, aquela tendência à eficiência e rápido fazer as coisas. Bom, um outro assunto importante também, né, para a nossa sociedade, que é a sociedade da eficiência. Tratamos disso aí num vídeo que você depois também pode assistir sobre a sociedade do cansaço, família e sociedade do cansaço. Então, com Dom Ricardo, que trabalha na pastoral família a nível nacional. Então, vale a pena assistir esse vídeo também. E, voltando